Alvorada Cultural. A atriz Mia Mello chega a Belo Horizonte para a apresentação da peça Mãe Fora da Caixa. Na trama, a artista dá vida a uma mulher que já tem um filho de 7 anos e vive a expectativa de uma nova gravidez. Deixando de lado a romantização que existe no entorno da imagem materna, a protagonista coloca em cena os mais variados dilemas que surgem com o nascimento de uma criança. E quem conta mais pra gente sobre esse espetáculo é a própria atriz Mia Mello. Mia, é uma alegria recebê-la aqui no Alvorada Cultural. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz. Estou animadíssima de chegar em BH, que é um lugar que eu tenho família, tenho amigos, então estou me sentindo em casa. Ô Mia, eu queria começar essa nossa entrevista perguntando a você qual foi o processo criativo dessa peça. Ela foi baseada num livro de mesmo nome, não é isso? Isso, quem me chamou para fazer essa peça foi o Pablo Sanabio, que é um ator super consagrado e tudo mais. Ele também tem esse lado que eu brinco que eu chamo ele de Midas, né? Que o que ele toca vira ouro, porque ele também é um excelente produtor e ele tem uma visão muito boa. Ele já produziu outras peças premiadíssimas, ele tem um faro muito forte para pensar quem poderia fazer o quê, sabe? E aí um belo dia ele me ligou e falou: Mia, eu acho que você tem que fazer alguma coisa com esse livro. Eu nem li o livro e já topei, sabe assim? Por conta desse histórico do Pablo. E aí eu comprei o livro no mesmo dia, claro, né? Li, devorei, fiquei impressionadíssima com o livro, porque apesar do livro nem sempre falar sobre a minha maternidade, né? Ele me remetia muitas coisas e histórias. Eu anotei o livro inteiro, fiz um monte de observações, de lembranças de histórias da minha maternidade, então eu fiquei muito impressionada com aquilo, né? E aí no dia seguinte a gente começou todo o processo. A gente sabia que precisaria contratar uma autora para contar uma história, porque o livro é só de sensações, né? Então a gente chamou a Cláudia Gomes e a gente propositalmente montou uma equipe de mulheres mães, o que eu acho que foi um grande acerto, porque no fundo, claro, vem muito do talento da Cláudia. Ela escreveu a peça em acho que 15 dias, Bruno, você acredita? Uma coisa assim que eu nunca vi igual. Foi ela é muito talentosa mesmo. Mas o que eu acho que foi um grande acerto foi o fato de sermos mães. A gente trocou muitas coisas, a gente conversou e muito rapidamente a gente se entendeu demais ali, né? Então foram 4 encontros que eu tive com a Cláudia e com a Joana Lebreiro, que é a diretora, onde a gente conversou, deu risada, chorou e, enfim, colocou as nossas histórias para fora, né, sobre maternidade. E a Cláudia, muito sábia, foi pensando alguma dessas coisas, então ela transformou as sensações dos livros, mais algumas das nossas histórias, mais o guarda-chuva da história dela no que é a peça hoje. Ô Mia, e essa peça, ela quebra um pouco da romantização que existe no entorno da imagem da mãe? Demais. Eu acho que Mãe Fora da Caixa, o nome já diz, né? A gente está arrancando a mãe dessa caixinha cor-de-rosa, fofa, paciente, que a ama incondicionalmente, e estamos trazendo aí para a vida real, né? Eu acho que é muito como eu encaro a maternidade, e a peça fala muito sobre isso, né? Eu acho que hoje a gente já tem alguns canais, Instagrams, mães, vozes que falam sobre essa maternidade real, né? Mas eu acredito ainda que mesmo com tudo isso, é de suma importância que a gente fale sobre a maternidade real, que a gente fale que tudo bem a gente querer sumir, que tudo bem a gente ficar com raiva dos filhos, que tudo bem a gente estar exausta de fazer aquele papel que supostamente a gente deveria ser perfeita fazendo, né? Então, eu acho que esse grande tudo bem, no fundo, é até uma forma de liberdade. A gente fala e grita, sabe, em plenos pulmões isso, e é tão libertadora essa frase, assim, porque eu acho que às vezes a gente tem medo de falar, porque é um papel, Bruno, que a gente não pode falhar. É um papel onde a gente não pode, esse trabalho aqui que eu fiz não é tão legal, esse é melhor. É um trabalho onde a gente tem que sempre estar bem, tudo perfeito. A gente não, eu pelo menos, eu sinto que o falhar como mãe
ele é muito dolorido. Então, estou eu lá, botando minha cara a tapa, contando minhas histórias, para falar que tudo bem. Se um dia você achou que você foi uma péssima mãe, se está tudo errado, e se está exausta, e tudo bem você estar exausta. E tudo bem o filho nascer e você não amar ele mais do que todas as coisas do mundo, sabe? Tudo bem também, porque é uma construção esse amor. Não tem nada de errado nisso, né? Nada, pelo contrário, né? Esse é o normal. Então, eu acho que são lugares para a gente identificar as nossas vulnerabilidades e sermos mais livres para poder sentir tudo isso. Ô Mia, eu queria saber de você agora como é tratar desses dilemas da maternidade com humor e leveza. Eu pergunto isso porque a peça ela mostra um lado da mãe que não é nada fácil e que você apresenta de um jeito descontraído, eu diria, né? Eu acho que, mais uma vez, eu empresto a forma como eu encaro a vida para essa peça, para essa personagem, para essa mãe que eu falo no começo da peça, que não é uma história, mas que poderia ser, né? Porque eu encaro a vida dessa forma tragicômica, né? Num dia eu estou chorando, no dia seguinte eu já estou dando risada daquilo, no terceiro dia eu já tenho uma história para contar sobre aquilo que aconteceu e estou dando gargalhadas, né? Então eu acho que é um jeito muito, muito bom para que você transforme as coisas doloridas e pesadas em coisas um pouco mais leves, né? Fora isso, como a arte, eu acho que tem um trunfo aí, porque a comédia, né, o riso, essa lente de aumento que a gente coloca, né, no exagero, faz tudo ficar muito divertido, engraçado, fácil de assistir, agradável. E aí, quando a pessoa vai embora, né, as fichas caem dentro dela. O que eu já recebi de mensagem, sabe, de pessoa que saiu da peça, deu muita risa, e aí depois ficou com aquilo na cabeça, refletiu, e teve grandes conversas depois com a parceira e com o parceiro. Então eu acho que a arte, né, a comédia, ela tem essa vantagem, né, de ser uma coisa muito leve, mas que também faz refletir. E o texto da peça, né, que é assinado pela Cláudia Gomes, ele é bem direto, ele não faz rodeio. Então eu acho que por isso ele estabelece quase que um vínculo direto com o público. Existe essa troca entre vocês e a plateia? Olha, fiquem tranquilos que não tem interação. Eu tenho pavor de peça com interação, eu jamais faria. Fiquem tranquilos. Mas o que eu falo até no final da peça, e o que acontece, é que eu estou o tempo inteiro olho no olho com a plateia, né? Então, eu até falo no final, estou aqui sozinha, mas eu estou o tempo inteiro contracenando com vocês, olhando olho no olho ali. É uma energia que eu sinto de volta muito grande, isso funciona demais, eu acho que dá ainda mais poder e importância para a peça, né? E no final da peça, eu volto sem microfone, sem nada, e faço uma sugestão, já que eu falei tanto até ali, né? Eu queria ouvir um pouquinho as pessoas. E aí, Bruno, eu escuto cada história engraçada, cada história emocionante, assim. Eu até brinco, eu falo, gente, vocês ensaiaram para me apresentar? Porque parece que eu faço uma peça, aí eu volto e assisto uma peça da plateia, assim. É a coisa mais impressionante. Aliás, é meu momento predileto, assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou muito interessada nas histórias dos outros, né? E ali, para mim, ouvir essas histórias é, para mim, a coisa mais valiosa. Então, eu ouvi uma história muito engraçada, que a moça falou que teve 3 filhos. Aí o primeiro fez todo enxoval, tudo bonitinho. Aí no segundo reaproveitou tudo do primeiro. Aí quando ela teve o terceiro filho, foi para a maternidade, não levou nem mala. Falou, quer saber? Vou ter filho e volto para casa. Aí os filhos na maternidade, né, começaram a andar para lá, para cá, falaram, ai, mamãe, a gente está chateado, porque todo mundo tem um enfeitinho na porta, a gente não tem nada. Ela foi, pegou um macacãozinho que tinha lá, bonitinho, e colocou na porta, né? Aí que diz que a enfermeira entrou no quarto e falou assim, olá, bom dia, vim ver como é que tá o Harley, que era um macacãozinho da Harley Davidson, marca de moto. Então, assim, parece, juro, que são sketches cômicas que as pessoas estão ali para me contar. Então tem essa troca no final da peça, mas que eu acho que durante a peça tem uma troca ali inconsciente que acontece muito forte e muito importante para a peça também acontecer. E eu acho que a peça, Miai, cumpre muito bem o papel da arte, que é de mostrar que as pessoas não estão sozinhas em algum dilema da vida, né?
Nossa, total. Eu acho que a maternidade, ela tem um poder de cura, vou falar uma coisa que eu acho que é o grande segredo para o alívio das dores da maternidade, né? Pelo menos para mim, a troca. Ela é de graça, ela é fácil, porque você consegue encontrar os seus iguais ali por perto. Às vezes demora, né? Quando meu filho nasceu, demorou quase um ano para eu encontrar uma turma com filhos mais ou menos na mesma idade. Mas quando você encontra e você troca e você consegue ser transparente, ver que a pessoa está passando pelas mesmas coisas que você, pô, é um alívio tão grande, Bruna, é uma coisa assim tão forte que acontece, isso não tem preço para uma mãe, sabe? Então eu acho que a peça cumpre esse papel também, né? Como mãe e, claro, como uma identificação de uma coisa maior que é o ser mãe, né? Então, mesmo você não sendo mãe, é uma peça que traz muitas reflexões se você se coloca no lugar daquela mãe, daquele filho, daquela filha que já foi filha de uma mãe, que você põe a mão na cabeça e fala, gente, a minha mãe passou por isso. Não é? Eu nunca tinha parado para pensar, sabe? E uma vez eu terminei a peça, tinha uns 3 jovenzinhos assim na plateia, eu falei, rapidinho, deixa eu perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são mãe, nem pai, pelo amor de Deus. Não, imagina, a gente vem aqui que a gente gosta muito do seu trabalho. Obrigada. Ele falou, mas olha, você sabe que fez eu ficar pensando muito no dia que eu me escondi nas araras da Renner e minha mãe fechou a loja me procurando, chorando. Achei aquilo tão engraçado. Então, realmente é uma peça que traz essa reflexão sobre o ser mãe, né? Não importa se você é de fato. Já ouvi muita gente falando que cuida da sobrinha e que viu o irmão naquela situação, a irmã naquela situação. Então, acho que é um lugar comum que eu acho que esse é o grande trunfo da grande identificação que essa peça tem. Ô, Mia, e na sua opinião, qual seria o maior desafio da mãe nos dias de hoje? Com toda certeza é a educação. É a educação a longo prazo, é você pensar no que você está se formando, criando um ser humano. Isso tudo, para mim, é sempre muito desafiador. Você, de fato, tem que se tornar uma pessoa legal, coerente, que tem bons valores, porque a educação nada mais é do que replicar o seu comportamento, né? Então, exige que, além de você, óbvio, ter que educar, você tem que, de fato, repensar as coisas, você tem que ver como é que você está agindo, você tem que, de fato, estar agindo de uma forma coerente com o que você está pedindo. Então, é bem difícil. Claro, e eu imagino que muitas mães compartilham dessa ideia também. Olha, eu imagino também. Mas para mim é uma coisa bem forte, eu não consigo nem pensar em outra coisa. Isso é para sempre, né? É longuíssimo prazo, uma coisa muito para sempre. Meu pai tem a frase que eu acho mais maravilhosa, que ele fala assim, que filho é bom, mas dura. É para sempre, não tem jeito. É pra sempre. Eu vejo até hoje, meus pais estão preocupados comigo, com minhas irmãs, não tem como. Mia, eu queria pedir a você agora, então, que convidasse o público de Belo Horizonte para assistir a sua peça no fim de semana. Legal. Quero convidar todo mundo aí de BH para ir no Teatro SESI Minas assistir Mãe Fora da Caixa. Esse monólogo sobre maternidade, desse jeito aí que eu tô falando, bem real, sem papas na língua, sem filtro, e pra gente dar muita risada, e por que não refletir também, né? E me levem broinha! Pão de queijo também? Pão de queijo também, mas a broinha, gente, é muito maravilhosa, eu amo. É muito boa mesmo. Mia, é uma alegria muito grande recebê-la aqui em Minas Gerais. Agradeço muito pela entrevista e parabéns pelo espetáculo. Muito obrigada e também estou te esperando lá, tá, Bruno? Um grande abraço e até mais. Para você também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu conversei com a atriz Mia Mello, que apresenta a peça Mãe Fora da Caixa em Belo Horizonte. As sessões ocorrem no sábado, dia 9, às 8 da noite, e no domingo, dia 10, às 6, no Teatro SESI Minas. Os ingressos custam a partir de R$ 80 a inteira e podem ser comprados na bilheteria do local ou pelo link disponível em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.